Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. De cada um de vocês, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Sempre aqui durante a semana, às 9 da noite, levando os temas do esoterismo, do ocultismo e ilustrando, ouvintes, aí a cultura daqueles que nos acompanham com temas que provavelmente vocês não vão encontrar em outros lugares, ouvintes, pois nós estamos nesta fase do nosso programa levando para vocês os temas do livro O Sistema Solar, aqui do Major Arthur E. Powell, um livro maravilhoso que traz realmente informações muito interessantes que realmente também vocês não encontram em qualquer lugar. É uma temática bastante difícil e nós estamos abordando, ouvintes, tópico a tópico aqui com vocês desse livro. E hoje nós estamos chegando aqui ao 30º capítulo do livro O Sistema Solar, continuando aqui as temáticas, ouvintes, que nós temos analisado com vocês sobre a evolução da cadeia de mundos que nós participamos, a cadeia terrestre, o conjunto de mundos físicos e de mundos invisíveis, ouvintes, de planetas em que nós habitamos. Esse capítulo, o 30º capítulo do livro O Sistema Solar, trata da vida na quarta ronda da nossa atual cadeia terrestre. Então é uma oportunidade, ouvintes, para nós irmos ainda mais fundo em tudo aquilo que nós estamos estudando com vocês. E quando nós falamos em rondas, caros ouvintes, nós esperamos que vocês já tenham um pouco da visão que nós estamos passando. Aqueles que estão chegando pela primeira vez no assunto, nós recomendamos que vocês assistam os programas gravados no site da Loja Esotérica Virtual ou no nosso canal do YouTube. Também estamos colocando os vídeos por lá. Nós temos programas bastante didáticos com relação a isso. Então, a atual cadeia terrestre, ouvintes, é composta, aqueles que estão nos acompanhando pela Ustream, estão vendo aí o gráfico, a atual composição da cadeia terrestre, com os seus 7 planetas, pois sempre que um sistema de mundos se manifesta, ele sempre tem 7 esferas, assim como um ser humano tem 7 corpos, ouvintes, e como tantas outras coisas no universo que se manifestam, seguem a lei setenária, como muito bem expõe aí o nosso querido irmão Carlos Conte. Vocês podem encontrar aí no site da Levir uma maravilhosa palestra do irmão Carlos Conte, tratando exatamente do sistema setenário. Então, sempre, ouvintes, o 7, ele é muito importante dentro dessa compreensão. Então nós temos essa conformação que vocês estão vendo no momento. O globo D da cadeia terrestre, na verdade, é a Terra. E as rondas, caros ouvintes, são as circulações da vida nesses 7 planetas que nós estamos vendo aqui. Então nós temos sempre, ouvintes, que ter em mente que nós estamos na quarta, nesse presente momento, ano de 2011 da era cristã, aqui no planeta Terra. Já foram percorridas 4 rondas e meia dentro desse esquema setenário. Então a ronda, caros ouvintes, nada mais é do que a atividade sucessiva nesses 7 planetas. Então a primeira ronda foi exatamente a circulação completa da vida dentro desse
desse esquema. Então, esta foi a primeira ronda que nós estamos aqui demonstrando com um círculo ao redor dos 7 planetas da nossa cadeia planetária. O globo C dentro dessa cadeia é o planeta Marte e o globo E é o planeta Mercúrio. E o globo D é a nossa querida Terra, onde nós estamos agora. Mas nós, ouvintes, ou pelo menos quando eu digo nós, eu digo as nossas chispas divinas, nós já estivemos, ouvintes, em todos esses 7 planetas. Nós não somos habitantes exclusivos aqui do planeta Terra, ouvintes. Nós já estivemos no globo C, que é Marte, já estivemos no globo E, que é Mercúrio, e já habitamos também esses globos que são astrais, o globo B e o globo F, e já habitamos também nos globos que são puramente mentais, que são o globo A e o globo G. Então, a nossa cadeia de mundos, ouvintes, cadeia que nós já colocamos, não quer dizer porque nós estamos presos aqui, ouvintes, mas sim é a concatenação, a circulação da vida dentro desses dessas 7 esferas, ouvintes. Então, a cadeia terrestre estará terminada quando tiverem sido dadas as 7 voltas, ouvintes, nesse esquema. Mas o fato é que nós estamos na 4ª ronda e meia, ouvintes, dentro dessa evolução. Então, exatamente, nós estamos chegando na parte do livro que nos fala exatamente dessa circulação da vida. Então, o livro Sistema Solar nos diz que a 4ª ronda é a miúde denominada a ronda humana, porque em seus primórdios, tendo descido os arquétipos de cada raça raiz, apareceram então no globo A. Pelo exame desses arquétipos ou ideias divinas, é possível antever como serão os homens do futuro. Terão veículos mais sutis em todos os sentidos e uma aparência decididamente mais bela, expressando em suas formas as forças espirituais. O estudioso recordará também que, na 4ª ronda, o mineral se destina a atingir a perfeição, isto é, o ponto de maior dureza e densidade. Isso é uma outra coisa, ouvintes, que nós sempre temos que ter em mente. Ou seja, não somos apenas nós que estamos usando aqui esse mundo para evoluir, ouvintes. Há outros reinos evoluindo conosco. Na verdade, são 7 reinos simultâneos, 3 reinos de vida elemental, um reino mineral, outro reino vegetal, animal, humano e super-humano. Todos esses reinos estão evoluindo simultaneamente aqui na Terra. Então nós temos que estar, ouvintes, atentos a esse fato que foi comentado aqui nesta 4ª ronda, nesse 4º giro. Dentro desse processo, ouvintes, os minerais estão atingindo exatamente o maior nível de densidade. Eles estão atingindo o mestrado do reino mineral. E numa visão geral preliminar da 4ª ronda, sobressaem 3 características importantes que a diferenciam das anteriores, que são elas: a primeira, muda a condição da essência elemental. A segunda, fecha-se a porta para o reino animal, ou seja, o reino animal não pode mais ingressar no reino humano, via de regra, ouvintes, no atual momento. Por mais inteligentes, por mais avançados que sejam os animais que estão conosco nesse planeta, já não há mais a passagem das chispas divinas que habitam as formas animais. As almas coletivas dos animais não passam mais para o reino humano.
a não ser em casos excepcionais, que são de animais que, na verdade, estão cumprindo tarefas, ouvintes, de um atraso muito grande da evolução da cadeia anterior, ou então, ouvintes, chispas humanas que estão presas em corpos animais dos símios, dos macacos, notadamente dos chimpanzés, desde a época de um grande problema que aconteceu na humanidade, que é conhecido como o pecado da Lemúria, quando os seres humanos começaram a cruzar com outras espécies animais, fazendo então com que chispas divinas que já tinham se transformado em humanas passassem a se reencarnar em corpos animais, dos macacos. Então, para esses ouvintes ainda é possível a entrada. Para os demais ouvintes, bilhões e bilhões de chispas divinas que estão no reino animal, não é possível mais se ingressar no reino humano. Mas, ao mesmo tempo que se fecha essa passagem, essa porta do reino animal para o humano, automaticamente abre-se a porta do reino humano para o reino super-humano. Ou seja, o ser humano pode atingir os níveis de ampliação de consciência, de espiritualidade, de beatitude, ouvintes, que o eleva até uma vida espiritual plenamente integrada com o plano divino. Isso só é possível quando, obviamente, diminui a barbárie, diminui a animalidade, e se seres muito primitivos do reino animal ainda estivessem vindo para o reino humano, o nível de violência, o nível de atrocidade no mundo seria maior do que existe hoje. E isso, obviamente, não fornece, ouvintes, condições para que as pessoas possam realmente se espiritualizar. Então, fechou-se a passagem do reino animal para o humano, mas para nós humanos se abriu a porta da realização espiritual. E terceiro, recapitulam-se as 3 primeiras rondas no 4º globo, ou seja, nas raças aqui da nossa Terra. As primeiras 3 raças recapitularam os passos evolutivos que foram dados nas rondas anteriores. Então, o que vai ser tratado exatamente nesse capítulo é exatamente essa grande influência, essa grande mudança que existe na essência elemental devido à presença da vida física nesses 3 globos físicos, ou seja, a manifestação da vida no globo C, que é Marte, na Terra, que é o globo D, e em Mercúrio, que é o globo E. Então, começou, ouvintes, a acontecer um processo de intensificação da vida no reino elemental devido à função do ser humano como ser consciente. Nós vamos exatamente acompanhar isso através aí de algumas ilustrações, ouvintes, que obviamente não representam perfeitamente o que aconteceu, mas pelo menos vocês não vão ficar apenas na imaginação, principalmente os nossos telespectadores do nosso canal da Ustream, do YouTube, vão poder aí se deleitar com imagens, ouvintes, que ilustrarão aí todo esse processo que nós estamos tentando mostrar para vocês. Ou seja, a presença da humanidade sobre a Terra, ouvintes, ela altera muito esse processo, pois nos primeiros níveis, no globo A da nossa cadeia, que era um globo imaterial, a mente definiu-se no nível mental inferior.
que é exatamente o nível da matéria do globo A. De modo que podemos dizer que nela o homem principiou efetivamente a pensar. O resultado a princípio não foi bom. Nas rondas anteriores ele não se desenvolveu o suficiente para dar origem a formas de pensamento, ou seja, a vibrações mentais que fossem realmente intensas. E também não foi capaz de dar origem a formas de pensamento em grande escala. E por conseguinte, pois toda vez que nós pensamos, nós agitamos a matéria elemental, por conseguinte, a essência elemental desses globos só for afetada pelo pensamento dos devas, ou seja, dos anjos, que deixaram tudo harmonioso e pacífico. Mas quando o homem começou a interpor seus pensamentos egoístas e destoantes, a situação confortável perturbou-se. Nela se introduziram a disputa, o desassossego e a desarmonia. Os elementais começaram a demonstrar hostilidade ao homem, pois, do ponto de vista deles, este já não era um animal entre animais, ou seja, os elementais já nos consideravam alguma coisa fora do comum, senão uma entidade independente e dominadora, com probabilidade de ser hostil e agressivo. E, infelizmente, ouvintes, é isso que nós realmente vemos aí acontecendo no mundo. Um mundo muito violento, um mundo em que o ser humano agride, que o ser humano manifesta o seu egoísmo, que é uma das características da nossa espécie, ouvintes. E isso tem raízes na parte espiritual, na nossa grande estirpe como coletividade criadora. O ser humano realmente ele se manifesta de uma maneira muito difícil. E quando a vida, a onda de vida chegou no planeta Marte, no globo C, encontrou na posse do planeta, além da humanidade semente que ali se encontrava, outra espécie desagradabilíssima, que é mencionada em A Doutrina Secreta como, entre aspas aqui, os homens aquáticos terríveis e maus. Homens e provavelmente mulheres também, porque o ser humano sempre se manifesta polarmente. E esses seres, ouvintes, essa estirpe de homens aquáticos terríveis e maus, obviamente tem um posicionamento igual a de todo o reino animal, que já se afastou há muito da humanidade. E, infelizmente, o reino animal já há muito, ouvintes, começou a sentir medo e ódio de nós, seres humanos. Esses seres de Marte, ouvintes, eram cestoides, ou seja, suas almas ainda humanas ainda não eram bem formadas. Então eram cestoides de uma espécie muito pobre, alguns dos quais se haviam individualizado através do medo e do ódio. Descendiam do tipo deixado para trás na ronda anterior, por incapaz de progredir, e desde então se haviam empenhado em desenvolver o lado mau de sua natureza. Isso, lamentavelmente, ouvintes, realmente acontece. Ou seja, o ser humano, ele tem essa característica, ouvintes, da maldade que muito nos afasta, ouvintes, do lado espiritual, nos afasta dos seres que já são pacificados, como é
a hierarquia criadora dos anjos, que quando eram só os anjos emitindo as suas vibrações, as esferas ouvintes tinham realmente uma grande harmonia. Mas quando a mente humana se sedimentou, o mal, ouvintes, que realmente é um produto da mente humana, não existe nenhum outro lugar do universo onde exista esse mal como nós o conhecemos, que não na mente humana. Esses seres maléficos eram anfíbios, meio répteis, meio macacos, escamosos e tinham uma horrível aparência de tarântula ao nível dos olhos e deleitavam-se diabolicamente no exercício da crueldade e do mal. Infelizmente, nós temos que repassar esse ponto com vocês, ouvintes. Parece que possuíam também certa dose de poder mesmérico de baixa classe, ou seja, tinham poderes hipnóticos e seriam como uma edição primitiva dos Malacurumbas, descritos por Helena Petrovna Blavatsky em seu relato sobre as tribos serranas dos Nilgiris. E quando surgiu a onda vital, a humanidade incipiente logo se fez suficientemente forte para libertar-se do medo desses selvagens monstruosos. Para resistir-lhes aos ataques eventuais, ergueu as primeiras fortificações, e para poder derrotar-lhes a malignidade, pôs-se a construir cidades primitivas e a viver em bandos numerosos. É a maneira, ouvinte, de realmente se defender de todos esses problemas. De início, edificou principalmente com madeira e barro, se bem que, devido aos ataques, construíssem também com pedras não talhadas. Nesse período, ainda no planeta Marte, o da quarta raça, alguns senhores da Lua encarnaram entre os homens e lhes ensinaram muitas coisas, entre as quais o uso do fogo, que esses ainda não sabiam fazer sozinhos. Os seres maiores, entre aspas, acenderam fogueiras para eles, ordenando-lhes que as mantivessem perpetuamente acesas. Não demorou muito para que se proclamasse entre eles uma lei severa, pela qual se deveria conservar sempre acesa uma fogueira pública num edifício especialmente construído para isso. E as jovens, que ainda não podiam trabalhar nem lutar, eram geralmente encarregadas de custodiá-lo. Disto, sem dúvida, nasceu a primeira ideia de um fogo sagrado, mantido sempre aceso como dever religioso, e da designação de vestais, das virgens sagradas, para guardá-los. Às vezes, contudo, mercê de uma grande cheia, de uma tempestade ou de qualquer outra catástrofe, acontecia que um distrito inteiro ficava sem fogo durante algum tempo. Nesses casos, o povo, não raro, transpunha grandes distâncias a fim de o obter e trazer para casa esse artigo de primeira necessidade, o fogo. Algum espírito temerário concebeu a ideia de recolher o fogo em tais emergências das crateras de um vulcão, e muitas vidas se perderam na tentativa de consegui-lo. Foram também os senhores da Lua, ou seja, os Pitres Barishards do globo E da cadeia lunar, que planejaram um sistema de canais em razão da escassez de água, isso ainda no planeta Marte. O trabalho foi levado a efeito pelos cestoides sobre a sua direção. Os mares marcianos não eram salgados, e ao derreter-se,
As calotas polares forneciam a água necessária à irrigação, o que permitia que o solo fosse cultivado e que houvesse então colheitas. A quinta raça raiz, ainda no globo C, em Marte, era uma raça branca e fez progressos consideráveis, tendo os cestoides desenvolvido um corpo causal completo. Se bem que fossem bons, bem intencionados e generosos, não eram capazes de grandes ideias, sentimentos afetivos extensos e alto sacrifício. Numa fase muito prísca, já dividiam a comida em lugar de lutar por ela, desenvolvendo até certo ponto o sentimento social. Sendo assim relativamente adiantados, construíram casas de pedras talhadas e todo um processo civilizatório. Mesmo assim, psicologicamente, careciam de espírito de iniciativa e olhavam para tudo que era novo com horror, como coisa imoral e repulsiva. Era realmente uma humanidade primitiva. Faltava-lhes a perseverança e uma grande capacidade de raciocínio. Tudo se fazia por impulso e nada se controlava de maneira alguma, a não ser que se tratasse de algo novo. Se se fizesse, contudo, uma comparação entre eles e algumas civilizações e raças ora existentes na Terra, o confronto lhes seria favorável. A gente da sexta raça, da cadeia desse planeta na quarta ronda, ouvintes em Marte, era um conjunto muito mais poderoso, com uma dose considerável de vontade e determinação. Logo dominou a quinta raça, assumindo-lhe a civilização e levando-a muito mais longe, e conseguiu sujeitar todo o planeta e submeteu a um governo único, embora a enorme maioria de seus habitantes pertencesse à quinta raça. São, ouvintes, aí as vicissitudes daquilo que precedeu a atual humanidade numa outra esfera, ouvintes, no planeta Marte, que os nossos cientistas estão aí já planejando com muito cuidado, com muito carinho, as espaçonaves que vão nos levar de volta, ouvintes, ao planeta Marte. Essa compulsão de voltar ao planeta Marte, obviamente, ouvintes, é um resquício, é uma memória antepassada que nós temos, que está marcada dentro dos nossos corpos espirituais. E nós estamos aqui revelando para vocês, ouvintes, alguns aspectos disso que já aconteceu há muito tempo atrás e que marcou a nossa evolução. Por mais absurdo, por mais difícil que seja, ouvintes, acreditar que isso tenha se passado, essas informações elas foram colhidas, foram lidas na luz astral, no chamado Akasha, e haverá um dia, ouvintes, que a nossa humanidade como um todo, terá condições de ler também, não só como os clarividentes o fazem, mas ler as informações do Akasha, dos registros akáshicos, assim como os clarividentes o podem fazer. E aí, ouvintes, nós poderemos investigar com maior detalhes se isso realmente aconteceu ou não. Mas estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa de hoje, ouvintes. Agradecemos a audiência. Às segundas-feiras, realmente muita gente nos acompanha. Agradecemos muito. Fiquemos agora com o nosso intervalo. Vamos aqui nos refrescar um pouco, ouvintes, enquanto vocês ficam aí com o convite da Loja Esotérica Virtual, chamando vocês, ouvintes, para participarem conosco aqui desta iniciativa. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltamos já. Sensibilidade musical é aqui, Esotérica FM.
Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida, para todo o ano de 2011. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo para vocês temas aqui do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, ao qual nós recomendamos a vocês. E estamos falando aqui da quarta ronda da cadeia terrestre. Ainda estamos no planeta Marte, ouvintes, antes da vida chegar definitivamente à Terra. Ela esteve naquela outra esfera, ouvintes, e antes de tudo isso nós estivemos na Lua, enquanto a Lua foi um grande planeta. Então vocês imaginam quantos e quantos milhões de anos e quantas vidas e aventuras, ouvintes, nós já passamos. E tem pessoas que acham que vão acabar com as suas encarnações nessa vida ou nas próximas, ouvintes. A vida é um processo muito mais longo, muito mais complexo do que nós podemos realmente imaginar. Então vamos continuar aqui, finalizando aqui os comentários sobre detalhes, ouvintes, dessa humanidade marciana, que realmente teve lá as suas características, né? Então estava se falando aqui da sexta raça da quarta ronda, ouvintes, quando a onda de vida passou pelo planeta Marte. Então esta raça, como já lemos aqui, mas vamos repetir, ela conseguiu sujeitar todo o planeta e submeteu-o a um governo único, embora a enorme maioria de seus habitantes pertencesse à quinta raça. Essa representação que nós estamos mostrando aí na tela para os nossos telespectadores da Ustream é meramente especulativo, ouvintes. Obviamente que nós não temos ideia como era fisicamente a
humanidade marciana, mas sempre fica na nossa imaginação uma semente para nós termos alguma ideia. E esta sexta raça da cadeia terrestre, ouvintes, quando na quarta ronda, quando a vida chegou a Marte, ela tinha uma capacidade mental muito maior do que as outras e tinha um gênio inventivo, mas propendia a fazer tudo com intermitências, aos saltos, aquilo que aqui no Brasil a gente chama de trancos e barrancos, e não enfrentava uma tarefa para realizá-la até o fim. Havia certo desenvolvimento psíquico entre eles, ou seja, dos poderes psíquicos da clarividência, da clareaudiência e outras, mas por via de regra eram poderes descontrolados. Na verdade, a falta de controle foi uma característica permanente dessa civilização marciana. Assim como nós vemos, ouvintes, que muito do que também acontece na Terra é marcado, ouvintes, por essa característica também. E o povo da sétima raça dessa civilização, né? E antes ainda uma característica aqui da sexta raça, entre eles tudo era muito errático, conquanto as pessoas fossem muito capazes, tinham habilidades em certos sentidos. Mas já a sétima raça, por sua vez, tomou as rédeas do poder no planeta Marte, não pela força, senão pelo desenvolvimento mental superior e também pela astúcia. Era outra característica que ali predominou. Se bem que não fosse tão belicosa quanto a sexta, e apesar de sua permanente inferioridade numérica, sabia mais em muitos sentidos do que ela. Estavam chegando mais perto das ideias modernas e tinham um senso mais definido do certo e do errado. Eram menos ferozes e mais cumpridores das leis, e tendo um modo de agir definido, viviam de acordo com ele. A supremacia dessa sétima raça da quarta ronda da cadeia terrestre no planeta Marte era uma supremacia inteiramente intelectual e possuía um alto grau de arte e também a arte, ouvintes, aplicada, como a grande arte da combinação entre os elementos. Sua comunidade social parecia ter sido algo semelhante ao que nós conhecemos hoje como a organização das formigas e das abelhas, e em certos sentidos poderiam comparar-se favoravelmente com muitas raças, muitas civilizações do presente. É uma consciência coletiva muito forte. Nessa civilização, a sétima de Marte, revelou-se a escrita pela primeira vez como um dote comum. Seus elementos conheciam alguma coisa da arte, pois tinham estátuas e quadros, posto que totalmente diferente dos nossos. Foi essa também a primeira raça que se deu ao trabalho de abrir nos campos as estradas. Então, ouvintes, antes de chegar à Terra, a vida passou pelo planeta Marte. E a partir de agora nós vamos começar já a falar com vocês, e isso vai se estender pelos próximos programas, a vida, ouvintes, acontecendo no palco do planeta Terra. A Terra, ouvintes, que é o globo D desse sistema, é naturalmente o planeta mais denso. É o planeta, ouvintes, onde toda a manifestação tem a sua expressão máxima, onde em nenhum outro planeta da nossa cadeia haverá tanta vida física, essa verdadeira explosão, ouvintes, de vida, com miríades de espécies e de seres
e na nossa humanidade miríades também de civilizações que nascem, que se desenvolvem, que atingem o seu apogeu e vão, ouvintes, depois começar a sua decadência. Obviamente, os primeiros estágios da nossa humanidade na Terra também foram muito difíceis. A vida, obviamente, não foi fácil, porque sempre, ouvintes, que a vida começa a se manifestar fisicamente, há realmente uma grande dificuldade. Então, o livro O Sistema Solar, no seu 31º capítulo, fala da Terra e vai nos falar da primeira raça raiz. E o livro nos diz aqui: chegamos à ocupação da Terra na quarta ronda. Neste capítulo, trataremos da primeira raça raiz da nossa atual Terra, ouvintes, quando a quarta ronda chegou aqui. Como, então, é a metade da quarta ronda. Como foi dito no capítulo anterior, a característica especial e peculiar das primeiras raças da Terra, nesta quarta ronda, é a recapitulação da primeira, segunda e terceiras rondas, levada a efeito pelas raças primitivas, em benefício das entidades que, embora consideravelmente atrasadas em relação ao resto, poderiam, mediante um esforço especial desse gênero, ser ajudadas a alcançar o seu desenvolvimento. Isso, ouvintes, é algo realmente a ser considerado. Ou seja, todos os seres que ficaram para trás nos juízos finais aí das rondas, da ronda anterior e também das rondas anteriores e também até do esquema anterior, não da cadeia terrestre, mas da cadeia lunar. Então, os mestres ouvintes da Lua fizeram todos os esforços para que todos os seres mais atrasados viessem nas primeiras raças que se manifestaram na Terra. Isso, ouvintes, é a razão principal da grande balbúrdia, assim, a caoticidade dessas civilizações que se manifestaram, principalmente esse espírito guerreiro, esse espírito destrutivo, um espírito separatista ao extremo, que realmente levou a humanidade a se banhar de sangue muitas e muitas vezes. Isso sem contar com a manifestação de seres que aqui existiam, que foram provenientes da cadeia anterior, principalmente os dinossauros, né? Que foi a maneira que os senhores da Lua encontraram de poder começar a implantar o reino animal nas suas formas superiores aqui na Terra. Então, na verdade, as primeiras raças não só recapitularam as rondas anteriores, como teve presentes seres bem atrasados na evolução que tinham que correr na sua evolução para atingir aqueles que estavam mais à frente, que viriam a se manifestar somente agora, para que eles, chegando primeiro, tivessem oportunidades de se desenvolver. Então, a primeira raça, que nem era uma raça física, era uma raça etérica, né? Mais de matéria etérica do que física, repetiu a primeira ronda, ou seja, aquilo que aconteceu na primeira ronda da cadeia terrestre, onde não havia condições de se ter corpo físico, porque os planetas, as esferas, principalmente as esferas físicas, Marte, a Terra e Mercúrio, eram apenas locais, ouvintes, de um vulcanismo extremamente poderoso e que não oferecia condições da vida física. Então, a primeira raça, né, repetiu a terceira ronda. Aliás, a primeira raça repetiu a primeira ronda. A segunda raça
que era do tipo saco de mingau, né? Como a Blavatsky assim chamou da doutrina secreta, ainda não tinha corpo físico. O saco de mingau era um corpo astral completamente disforme, né? Sem definição ainda de um corpo. Já a terceira raça repetiu a terceira ronda. A quarta raça, que é a terceira raça é a lemuriana. A quarta raça, a Atlante, pode ser considerada em conjunto a mais típica da quarta ronda. E esses princípios gerais serão esmiuçados e explicados quando examinarmos cada raça individualmente. E assim, ouvintes, nós vamos passando paulatinamente todo esse processo civilizatório do nosso planeta. E no início da quarta ronda, a Terra se encontrava num estado de terrível confusão. Havia gigantescas convulsões da natureza, o reboar de montanhas que tombam, o rugir dos vulcões, o arremeter de ondas enormes carregadas de rochas com avalanches de lava. Quer dizer, situações bastante difíceis de se enfrentar. E entre essas situações, ouvintes, houveram realmente condições muito difíceis no plano físico. Não havia ainda as condições realmente como nós as conhecemos hoje, ou seja, só depois é que a coisa realmente virou algo físico. Então, dentro dessas gigantescas convulsões físicas, em toda parte rompia o fogo, as tempestades, os furacões e os tornados, lembrando a primeira ronda em miniatura, com uma diferença. A maior densidade da matéria tornava muito maiores o choque e o tumulto do que quando a composição dos globos era mais sutis. Por 200 milhões de anos, as convulsões continuaram ininterruptamente. Depois se tornaram periódicas e só se verificaram a longos intervalos. Esse comentário está na Doutrina Secreta, na sua edição em inglês, no segundo volume da edição inglesa da Doutrina Secreta, que nos fala exatamente da evolução das civilizações, das raças. E todo esse processo, ouvintes, vai então criando as condições para que então a vida pudesse uma vez mais chegar à sua plena manifestação. Então, enquanto a Terra não atingiu uma estabilidade, não havia condições realmente da vida física como nós a conhecemos. Durante 300 milhões de anos, os espíritos da natureza se absorveram no trabalho, formando minerais, vegetais e animais das espécies mais baixas. Dos restos das 3 rondas precedentes, tiraram as conchas vazias das formas e tentaram modelá-las em novos organismos vivos. Os resultados são estranhos monstros híbridos de todos os tipos, mistos de gerações, semi-humanos e semi-animais. Surgem formas répteis de todas as castas e tipos, e pode-se dizer que foram produzidas pela mão principiante da natureza, que obviamente almejava o arquétipo, ouvintes, da humanidade aperfeiçoada, que só poderia ser realmente alcançada quando toda essa manifestação, ouvintes, totalmente descontrolada, tivesse realmente atingido o seu final. Realmente a situação
dos senhores criadores da Lua ao tentar implantar a vida aqui na Terra, baseado no que eles conheciam da vida na cadeia lunar, realmente, ouvintes, foi um processo muito difícil. Então a grande criação que eles acabaram atingindo foi a criação dos dinossauros, né? Que, para que realmente a humanidade pudesse ter um certo sossego, os dinossauros tiveram que ser extintos, né? Os senhores do karma provieram as condições para a extinção não só dos dinossauros, mas 2/3 das espécies animais e vegetais da Terra também foram dizimados, mas a vida felizmente não terminou. Então, quando esta confusão incessante se aproximou do fim, alguns mestres, os senhores da Lua, os Pitres Barishards, vieram ver se a Terra já estava pronta para realmente a implantação da humanidade como nós a conhecemos. Todas as formas inferiores foram então varridas, presumivelmente com a finalidade de limpar o caminho para o homem e, de um modo geral, para as formas mais elevadas da vida. Num ponto, surge aos poucos a primeira Terra, acima do vasto oceano de água palpitante e tépida. É então o chamado pico do Monte Meru, que em parte da literatura primitiva foi descrito como a calota do Polo Norte. E aí temos que conceder realmente uma licença poética para os escritores do passado, porque esse Monte Meru não é, obviamente, o Monte Meru que nós conhecemos na Índia, mas sim é o centro espiritual do planeta, onde, obviamente, a fraternidade branca havia de se instalar, né? Ou seja, esta grande montanha, ouvintes, não era simplesmente uma montanha física, mas sim o ponto mais elevado. E a montanha faz parte do simbolismo oculto, do simbolismo esotérico. Nós vemos em vários livros sagrados como se descreve, como por exemplo a Bíblia, quando os patriarcas subiam as montanhas para receber o contato divino, os mandamentos de Deus, e como também Jesus subia a montanha para orar, para receber o contato com a sua divindade, e como muitas e muitas civilizações descrevem as montanhas como locais de alta espiritualidade. Então, esse monte que surge, ouvintes, na verdade é o centro espiritual da Terra. E o próprio livro aqui explica. Entenda-se, porém, que esta localização no Polo Norte, desta calota no Polo Norte, não é do polo geográfico, mas sim do polo espiritual da Terra, a imperecível Terra Sagrada, agora no deserto de Gobi. Foi também denominada a Terra dos Devas, ou dos Devas, dos anjos, Shvetavdvipa, ou a Ilha Branca, a Terra Central, e também chamada Jambudvipa, nome dado à Terra como um todo. Os povos parsis lhe chamam Airiana Vaejo e asseveram, com razão, que o seu grande profeta Zaratustra ali nasceu. Então, deste Monte Meru, centro daquela terra, surgem 7 grandes promontórios, cujas bordas são chamadas às vezes de Pushkara, conquanto o nome pertença mais acuradamente ao 7º continente, ao qual reaparecerá quando chegar o momento da 7ª raça aqui na Terra. Toda a raça humana nasceu nessa terra, qualquer que seja a região para onde foi conduzida após o nascimento.
O clima era descrito como de uma primavera maravilhosa. A fase seguinte do processo está descrita no livro Book of the Wisdom da seguinte maneira: a ordem partiu, abre aspas, os grandes Chohans, chamados senhores da lua, dos corpos aéreos, receberam a missão: dai à luz homens da vossa natureza, dai-lhes suas formas interiores, ela construirá coberturas externas, serão machos fêmeas, senhores da chama também, cada qual se dirigiu para a terra que lhe fora destinada, 7 deles, cada qual com seu destino, os 7 anfitriões, os senhores nascidos da vontade, impelidos pelo Espírito doador de vida, homens separados de si mesmos, cada qual em sua própria zona. 7 vezes 7 sombras de homens futuros nasceram, cada qual de sua cor e de sua espécie, cada qual inferior a seu pai. Os pais, os sem ossos, não poderiam dar vida a seres com ossos. Seus descendentes foram Buta, sem forma e sem mente. Por isso lhes chamam os Shayas. Assim nós lemos em A Doutrina Secreta. Isso significa que os senhores da lua, os Barishards Pitris, ou Pitris Barishards, descendo à terra imperecível, separam de seus corpos etéricos um Shaya, que significa sombra, uma semente de vida que contém em si as potencialidades de desenvolvimento em forma humana. Por um esforço de vontade, duplicaram o próprio corpo etérico, materializando-o, na verdade, um duplo etérico adicional, tornando-o permanente e depois saindo dele. Aliás, foi nesse momento, ouvintes da evolução, que muitos seres realmente se negaram a fazer esse trabalho, ouvintes, o trabalho de construção, que era sumamente importante, que não poderia deixar de ser feito, mas que era um trabalho muito difícil. Então, alguns relatos, ouvintes, que nós lemos no ocultismo, nos falam de anjos que faziam guerra, que tinham opiniões discordantes, e na verdade essa discórdia, ouvintes, era de certa forma uma negativa de vir até a Terra construir as formas, os corpos humanos dos homens. E tudo isso aconteceu, ouvintes, quando a vida chegou ao globo D e era necessário, ouvintes, implantar a humanidade como nós a conhecemos. Então esses seres, na verdade, tiveram que moldar pelos seus poderes de consciência o duplo etérico e usar aí os animais que haviam já sido implantados para, utilizando a sua genética, criar o tipo que nós chamamos de ser humano. As formas eram imensas, filamentosas, assexuadas, vazias e formas etéricas que flutuavam na densa atmosfera e nos mares ferventes. Para nós teriam um aspecto de fantasmas gigantescos. Oscilavam e se amontoavam, formas imensas, indefinidas, protísticas, de matéria etérica de perfis mutáveis, que continham as sementes de todas as formas, reunidas pelos Pitris, os mestres da cadeia lunar, durante evoluções anteriores, de cor quase lunar, branco-amarelada de variados matizes. Dentro dessa classe de mestres lunares, que se propuseram a fazer essa tarefa, haviam 7 classes distintas, e cada uma delas povoa um dos chamados 7 promontórios. Além disso, cada uma das 7 subclasses, que representavam 7 graus de evolução,
continham membros de cada um dos 7 tipos ou dos 7 raios. Daí a expressão 7 vezes 7, com que vimos aí na passagem anterior. As 49 variedades assim fornecidas proporcionavam às entidades vindouras veículos apropriados, adaptados às suas variadas etapas de crescimento. Então essas formas protísticas fluíram dos corpos etéricos dos senhores lunares, como o duplo etérico mana do costado de um médium, ou seja, era praticamente uma materialização, e formaram então os corpos da primeira raça. As próprias formas não eram humanas, mas nela ingressaram entidades que evoluíram como seres humanos. Essas formas imensas, como se disse, flutuavam sem destino, insensíveis e passivas. A consciência das entidades vindouras, que estava no nível átmico, só poderia afetar muito de leve os corpos grosseiros, que revelavam apenas vagamente o sentido de audição e uma obscura consciência do fogo. Daí, ouvintes, que em virtude da elevada consciência que entrou em contato com elas, esses seres, essas chispas divinas que aqui vieram, são chamadas raça dos deuses, também chamados filhos da yoga, ou filhos do yoga, porque os mestres, os barishards da lua, expediram a sua sombra, os seus chayas, quando imersos em meditação transcendental, no seu exercício de yoga. Também são chamados, se chamam a si mesmos como senhores ou filhos do yoga, porque não nasceram de pais humanos. São o segundo Adão das escrituras judias. E o próprio Logos, ouvintes, o Sol ajudou enviando-lhes o seu fogo vivificante em resposta do grito do governante dos espíritos da natureza que lhe pedia ajuda. O que talvez signifique que eles absorveram o prana, ou a energia, a vitalidade solar. Os 3, ou seja, os senhores da lua, o sol e os espíritos da natureza, produziram, mercê dos seus esforços conjugados, uma boa forma, ou seja, um rupa, capaz de ficar em pé, caminhar, correr, reclinar-se ou até mesmo voar. Não obstante, era ainda um simples chaya, uma sombra sem sentido. O planeta que presidiu a primeira raça foi o Sol, ou melhor, o místico planeta Urano que ele representa. A multiplicação desses seres se fez por fissão ou por brotação, os únicos métodos possíveis de reprodução para eles, como é o caso ainda hoje dos protistas, os que mais parecem fisicamente com eles. Nós vemos aí no reino vegetal. Aumentavam de tamanho e depois se dividiam, a princípio em 2 metades iguais, e em fases posteriores em porções desiguais, fazendo brotar assim uma descendência menor do que eles mesmos, descendentes que cresceram por seu turno e de novo fizeram brotar seus filhos. Nessa raça, a primeira, não se pode falar em sub-raças definidas, embora houvesse 7 fases de crescimento ou fases evolutivas. Também eles morriam, pois, como diz a doutrina secreta, nem o fogo nem a água poderia destruí-los fisicamente, mas o fogo, na verdade, era o seu elemento, e eles não tinham consciência da água, mas em algum momento eles atingiam alguma coisa. E essa primeira raça, como já foi dito, desenvolvia o sentido da audição. Então termina aqui, ouvintes, essa descrição bastante
profunda, mas também ao mesmo tempo confusa de como foi a primeira raça na quarta ronda, ouvintes, na ronda atual que nós estamos. Então, até que a vida estivesse como nós a entendemos, muito tempo se passou. E o nosso programa está oferecendo a vocês aí a rememoração dessas memórias, ouvintes, assim como é uma tradição entre os mestres da Grande Fraternidade Branca. Mas devido ao adiantado da hora, nosso programa está terminando aqui, mas vamos continuar, ouvintes, no nosso próximo programa, falando então da segunda raça da quarta ronda da cadeia terrestre aqui no Globo D, no planeta Terra. Mas convido a vocês, ouvintes, para terminarmos o nosso programa uma vez mais com uma vibração. Agradecendo a oportunidade de estar a serviço, ouvintes de vocês, convido a todos para, uma vez mais, nos interiorizarmos, sentirmos uma vez mais a nossa chispa divina nos nossos corações e vamos, ouvintes, fazer essa luz brilhar, se expandir pelo nosso corpo, preencher a nossa consciência. E vamos, ouvintes, procurar, nesse instante final do programa Lux Esotérica de hoje, compreender e internalizar as palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que a nossa chispa divina, ouvinte, sempre possa se expandir quando nós a invocamos, quando nós a relembramos, não só aqui nesse programa, ouvintes, mas sempre que nós meditarmos, que nós orarmos, que nós nos interiorizarmos. Então, ouvintes, agradecemos uma vez mais aí a audiência, o prestígio de vocês. Essa edição do programa Lux Esotérica acaba de terminar, mas convidamos a vocês a participarem dos próximos programas. Deixaremos vocês agora com a programação interativa da Rádio Esotérica FM. Se registrem, ouvintes, se ainda não fizeram. Venham programar suas músicas preferidas aqui no playlist da Rádio Esotérica FM. E aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando nas gravações, nos CD-ROMs aí, pela internet, pelo YouTube também. Muito obrigado pela audiência, ouvintes. Espero aqui reencontrá-los. Então, uma ótima noite, um bom descanso para vocês. Finalmente recebam aqui o virtual, mas sempre forte, carinhoso, fraternal abraço de Osmar de Carvalho, coordenador da Levir, a loja esotérica virtual, que eu envio a todos os ouvintes do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana,
Aguardamos a sua audiência